E aí, aqui é o Node, imagine só. Em uma realidade onde super-heróis existem, dois deles são os mais adorados entre todos. O comandante, que possui força sobre-humana, e sua esposa Jetstream, que é capaz de voar em velocidade supersônica, além de ser uma lutadora habilidosa. Como todo super-herói, ambos possuem identidades secretas, formando o casal Steve e Josie Stronghold. Os dois têm um filho adolescente chamado Will, que espera assumir o trabalho dos pais um dia, só que há um problema: ele não tem superpoderes. Em uma manhã antes do primeiro dia de aula da nova escola, Will tenta impressionar o seu pai, colocando vários pesos no supino. Ele faz parecer que está levantando toda aquela carga sozinho, e ao ver isso, seu pai lhe diz o quanto está orgulhoso por ele começar sua jornada de herói. Pouco depois, a família recebe a visita de Layla, amiga de infância de Will, e que tem o poder de controlar a natureza. Os quatro se sentam à mesa para tomar o café, mas logo o casal precisa partir em uma missão no centro da cidade, onde um enorme robô está destruindo tudo ao seu redor. Chegando lá, a mulher lança seu marido na direção do robô, e com sua força descomunal, ele atinge a enorme máquina e a derruba no chão. A cidade foi salva mais uma vez, e o Will, que assistiu tudo pela TV, espera ser capaz de fazer o mesmo algum dia. Enfim, chega a hora de ir à aula, e o garoto junta a Layla, pega o ônibus que leva a Sky High, a super escola de heróis. No transporte, os dois encontram o motorista Ron Wilson, que se torna um fã do garoto ao descobrir quem são seus pais. Além dele, os dois jovens conhecem os novatos Ethan e Magenta e reencontram seu amigo Zack. Enquanto colocam um assunto em dia, o motorista acelera o ônibus e parte em direção a uma ponte inacabada. Os alunos se desesperam com o veículo saltando para o precipício, mas logo em seguida o motorista aciona as asas e os propulsores do ônibus. Com isso, ele se transforma em uma nave que parte em alta velocidade até Sky High, uma escola erguida por um propulsor antigravitacional. Após aterrissarem, os novatos ficam impressionados com os superpoderes dos alunos veteranos. Porém, não demora para os valentões aparecerem, e um deles, conhecido como Speed, cerca o grupo de novatos usando sua super velocidade. Junto a ele surge Lash, que possui a habilidade de esticar o seu corpo elástico. A dupla exige dos novatos o dinheiro do lanche, mas felizmente a presidente do corpo estudantil, Gwen, manda os valentões irem embora e se oferece para apresentar a escola aos novatos. Ao vê-la, Will fica encantado com sua beleza, algo que deixa Layla muito incomodada. Após as apresentações, os novos alunos são levados até o ginásio, onde o treinador Boomer irá testar as suas habilidades e assim separá-los em dois grupos, o dos heróis e o mais baixo de todos, o dos ajudantes. Os testes iniciam e o primeiro a ser chamado é Larry, um jovem nerd baixinho que tem a habilidade de transformar o seu corpo em pedra. Graças a isso, ele é selecionado para o time dos heróis e depois dele chega a vez de Zack. Ele está confiante de que será um herói e ativa o seu poder, porém nada acontece. O garoto diz ser capaz de irradiar luz, mas apenas em ambientes escuros, e ele acaba sendo classificado como ajudante. Em seguida é a vez de Ethan, que tem o poder de dissolver o seu corpo, se transformando em uma geleca. Assim como Zack, essa habilidade não impressiona o professor, e ele também é qualificado como ajudante. Magenta também vai para o mesmo grupo deles, pois o seu poder é se transformar em um porquinho da Índia. Por fim, chega a vez de Layla, mas ela se recusa por não concordar com essa avaliação, o que deixa Boomer furioso e ele automaticamente a rebaixa para o grupo dos ajudantes. O próximo a se apresentar é o Will, mas os testes são interrompidos para o horário do almoço. Nesse meio tempo, o garoto nota que um dos alunos o está vigiando no refeitório. Zack diz que o tal aluno é Oren Peace, filho de um pai vilão que foi levado à prisão, graças às ações do comandante. Ao saber disso, Will acha melhor evitar Oren, e quando todos estão retornando ao teste de poderes, ele esbarra com Gwen novamente. Ela parece ter simpatizado com o garoto, e logo convida para fazer parte do comitê de boas-vindas da escola. Sem pensar duas vezes, Will aceita, o que novamente incomoda Layla. Minutos depois, todos retornam ao teste, mas quando chega a sua vez, Will diz ao treinador
professor que não sabe o seu superpoder. No entanto, por ele ser filho do comandante, Boomer acredita que Will está de brincadeira e testa sua força, despejando um carro em cima dele. Por sorte, o garoto consegue se abaixar bem a tempo e diz não ter super força, então Boomer resolve fazer outro teste. Ele ativa um trampolim do chão, arremessando Will para descobrir se ele consegue voar, assim como sua mãe. Novamente, o garoto não demonstra ter nenhum superpoder, e por causa disso, ele é nomeado como ajudante, algo inédito na família Stronghold. Mais tarde, Will volta para casa e tenta dizer a verdade aos seus pais, mas Steve logo chama para uma conversa em seu esconderijo secreto. O jovem nunca tinha entrado antes, mas seu pai deseja mostrar o local, pois espera que Will assuma o seu lugar um dia. Chegando lá, ele encontra uma área de lazer, uma central de comando e uma espécie de museu, com todos os itens coletados por seus pais em suas maiores batalhas. Um deles é uma arma poderosa chamada de O Pacificador, que pertencia ao vilão conhecido como Royal Pain. Em seu primeiro combate juntos, o comandante e Jetstream enfrentaram um vilão, que desapareceu após o confronto, restando apenas a sua arma. Após contar essa história, Steve guarda o seu mais novo item, a cabeça do robô que ele e Josie enfrentaram na cidade. O que ele não contava é que a tal cabeça é na realidade uma câmera, e agora ele e seu filho estão sendo vigiados por um misterioso vilão e seu capanga. No dia seguinte, os ajudantes vão para sua primeira aula com um professor conhecido como American Boy, antigo parceiro de luta do comandante. Ele lhes ensina tudo o que é preciso para auxiliar os heróis, como usar o cinto de utilidades, trocar seus trajes em poucos segundos e, claro, fazer poses heróicas. Ao longo dos dias, Will começa a aceitar a sua condição como ajudante e convida os amigos para fazer o dever em sua casa. Nesse momento, o comandante chega mais cedo e fica surpreso ao conhecer os amigos de Will e seus poderes um tanto estranhos. O super-herói logo percebe que todos eles são ajudantes, e então Will também confessa que também foi classificado como um. Ao ouvir isso, o comandante se enfurece, acreditando que seu filho foi injustiçado, mas o garoto admite que nunca teve superpoderes. Mesmo assim, ele diz que não se importa, pois tem orgulho de ser um ajudante dos seus amigos. Essa atitude deixa todos eles admirados com o garoto, especialmente Layla. Mais um dia se passa em Sky High, e Will vai encontrar seu grupo de amigos na hora do almoço. Porém, quando estava chegando à mesa deles, Lash usa o seu braço elástico para derrubar o garoto, o fazendo derrubar o prato de comida em cima de Warren. O sujeito não gosta nem um pouco disso e revela sua habilidade especial, produzir chamas em seus braços. Ele então dispara rajadas de fogo contra Will, que foge para debaixo das mesas do refeitório. Porém, Warren não pretende desistir e sobe em cima delas, soltando fogo para todos os lados. Nesse momento, Layla e os outros ajudantes surgem para ajudá-lo, mas o Warren ameaça acabar com todos eles. Eis que, para proteger os seus amigos, o Will tenta deter o seu rival, e de repente ele consegue levantar a mesa com extrema facilidade. O garoto enfim despertou a sua super força e arremessa a mesa junto com Warren em direção ao teto. Entretanto, seu adversário se recompõe, o desafia para um segundo round e corre na direção dele com os braços emitindo poderosas chamas. Porém, o Will mais uma vez recebe a ajuda de Layla, que atira um extintor de incêndio para o garoto. Ele então usa sua força para remover a tampa e despeja tudo na direção de Warren, apagando seu fogo. Antes que a luta continue, a diretora da escola aparece e, como castigo, ela manda os dois até a detenção, em uma sala que inibe os seus poderes. Na volta para casa, Will não consegue conter a emoção e acaba arrancando a porta da frente com seu novo poder. Logo em seguida, ele encontra os seus pais, que, já sabendo sobre a briga no colégio, aparecem com cara de poucos amigos. Após ouvir um sermão de sua mãe sobre usar os seus poderes com responsabilidade, Will é chamado por seu pai até o esconderijo. Porém, ao invés de colocá-lo de castigo, Steve o abraça, orgulhoso pelo filho ter herdado seus poderes, e ainda lhe dá de presente um videogame novo. Na manhã seguinte, Will vai encontrar seus amigos na sala, porém, graças aos seus novos poderes, ele foi alocado para a turma dos heróis. Mesmo não querendo se separar dos amigos, Will é forçado a ir para a nova turma, onde reencontra Gwen. Ela o chama para dividir a mesa na aula de ciências,
e de ser uma tecnopata, alguém com habilidade de manipular qualquer tipo de tecnologia com o poder da mente. O garoto, no entanto, não tem muita habilidade com ciências, então Gwen se oferece para ser sua professora particular. Will aceita e os dois começam a se aproximar cada vez mais, indo almoçar juntos no refeitório, ao lado de outros colegas da turma de heróis. Pouco depois, Layla aparece junto dos seus amigos e Will os convida para se sentar. Porém, a amiga de Gwen, Penny, usa o seu poder de criar cópias de si mesma para ocupar os assentos e impedir que os ajudantes se sentem junto a eles. Sem os vilões para atrapalhar, Will arremessa Warren até a boneca e ele consegue agarrá-la segundos antes dela ser destroçada pela armadilha. Graças a essa tática, o time dos heróis é o vencedor e Will se torna ainda mais popular no colégio. Quando chega a noite, esse resultado impressiona seu pai e mais ainda Gwen, que aparece de surpresa para ajudar o Will com os estudos. Antes disso, a jovem é convidada para o jantar e ela aproveita para chamar o casal de heróis ao baile da escola, pois eles serão premiados durante a cerimônia. Steve e Josie concordam e a noite segue cada vez melhor para Will, a ponto dele esquecer do encontro que tinha marcado com Layla. A jovem espera por horas até que, para sua surpresa, Warren aparece dizendo ser o garçom do local. Apesar do seu jeito pouco amigável na escola, ele fica com pena da garota e se senta à mesa para conversar. Layla então confessa ser apaixonada por Will desde a infância e, antes de voltar ao trabalho, Warren a aconselha a contar isso para ele. Infelizmente, Will está mais interessado em Gwen, que antes de se despedir lhe convida para o baile da escola. Outro dia se passa e quando Will vai se encontrar com Layla no ponto de ônibus, ele lembra do encontro dos dois e pede desculpas à sua amiga. A garota aceita as desculpas e está pronta para confessar os seus sentimentos a Will, além de convidá-lo ao baile da escola. Porém, antes que possa fazer isso, o garoto revela que irá com Gwen, deixando Layla totalmente sem reação. Apesar disso, ela conta para Will que também irá ao baile, com ninguém menos que Warren Peace. Ao ouvir isso, o garoto fica irritado por ela ir com seu arqui-inimigo, mas Layla não se importa e apenas deseja provocar ciúmes em Will. Na hora do almoço, ela até mesmo vai se sentar na mesa de Warren e lhe conta o seu plano de ir com ele ao baile. De início, ele não deseja participar disso, mas ao perceber que isso deixará Will irritado, Warren logo muda de ideia. O plano de Layla funciona, e quanto mais ela se aproxima do seu rival, mais incomodado Will fica, por acreditar que os dois se tornaram um casal. Ele continua a pensar nisso durante a aula particular com Gwen, até que a garota pergunta se pode trazer a turma do comitê para uma reunião em sua casa. Will não aprova a ideia, pois seus pais não estão em casa, mas Gwen insiste, pois depois da reunião eles podem passar mais tempo juntos. O garoto acaba cedendo, mas além da turma do comitê, Gwen chama a maioria dos alunos da escola, que logo transformam a reunião em uma grande festa. Sabendo que seus pais não vão gostar disso, Will fica incomodado, mas Gwen tenta acalmá-lo e diz que eles agora podem ir a um lugar mais reservado. O demente então a leva até o esconderijo secreto do seu pai, mas enquanto o casal aproveita o momento, Speed invade o local e rouba o pacificador. De volta à festa, Layla está caminhando pela rua e ao ver toda a agitação da casa de Will, ela vai ver o que está acontecendo. No mesmo instante, Gwen e Will retornam para a sala e ao ver a ajudante na festa, a garota manda buscar uma bebida e resolve ir até Layla para tirar satisfações. Ela diz à garota que Will sempre soube dos seus sentimentos por ela, mas ainda assim ele não tem interesse em ficar com uma mera ajudante. Diante dessas palavras, a garota fica magoada e mesmo quando Will aparece para falar com ela, Layla vai embora, acreditando que tudo que Gwen disse era verdade. Confuso, Will pergunta a Gwen o que houve, e ao descobrir a verdade ele se enfurece e diz que não irá com ela até o baile. Em seguida, o garoto manda todos irem embora de sua casa, porém já é tarde demais e seus pais acabaram de chegar. O casal fica furioso e depois de mandarem todos pra fora, eles confrontam Will sobre isso. O garoto tenta se explicar, mas ele está desanimado demais com tudo que houve, e além de não ir mais ao baile, ele corre até o seu quarto e tenta ligar pra Layla,
Layla, mas ela não atende. Na noite seguinte chega o momento do baile e Josie tenta convencer o filho a ir, mas o Will teme que Layla e seus amigos não queiram mais saber dele. Ela respeita sua decisão e antes de ir, lhe entrega o antigo livro de calouros da escola, pois seu pai pretendia mostrar a todos na festa. Porém, quando Will começa a folheá-lo, ele percebe que uma das alunas é idêntica a Gwen e deduz ser a sua mãe. Não apenas isso, essa mesma aluna foi quem criou a arma do pacificador, que para o desespero do garoto, foi roubada do esconderijo secreto, e então ele decide ir para a escola. Lá, seus pais acabam de chegar na festa e são recebidos por Gwen, que está prestes a lhe entregar um troféu. Porém, antes disso, ela revela seu traje de Royal Pain e usa o pacificador para atirar nos heróis, que são transformados em recém-nascidos. Em seguida, ela faz o mesmo com todos os professores e alunos da escola, que são mantidos presos no ginásio graças à ajuda de Lash, Speed e Penny. Por sorte, Warren, junto de Layla, Magenta, Zack e Ethan, encontram uma saída pelo tubo de ventilação e escapam por lá. Minutos depois, o Will chega na escola e graças à luz emitida pelo corpo de Zack, ele os encontra dentro do tubo de ventilação. Com todos reunidos, Will pede desculpas por tê-los deixado de lado, especialmente Layla, e reunindo coragem ele beija a garota, que corresponde aos seus sentimentos. No entanto, o momento é interrompido por Speed, Lash e Penny, que não pretendem deixá-los impedir os planos de Royal Pain. Warren então se reúne com os outros ajudantes para detê-los, enquanto Will atravessa as paredes com sua força e parte em busca da vilã. O primeiro a lutar é Ethan, que consegue escapar do ataque de Lash, transformando em gosma. Depois disso, ele se esconde no banheiro e o vilão tenta encontrá-lo em um dos boxes, mas Ethan se materializa atrás dele e enfia a cabeça do demente dentro do vaso sanitário. Ao mesmo tempo, Will encontra Gwen e tenta pedir desculpas por seus pais terem derrotado sua mãe no passado. Porém, a jovem revela que na verdade ela é Royal Pain, mas que durante o confronto com o comandante Jetstream, a sua arma explodiu e ela foi transformada em bebê. Desde então, ela cresceu e jurou vingança, não só contra o casal de heróis, mas também de toda a escola, que no passado a classificou como ajudante. Seu plano então é de transformar todos os professores e alunos em bebês, para assim criá-los e formar a sua própria escola de supervilões. Com a verdade revelada, Royal Pain usa sua armadura tecnológica para voar na direção de Will e o leva até o ginásio da escola. Lá dentro, uma luta entre os dois se inicia, com o garoto conseguindo vantagem graças à sua força e arremessando a vilã entre as mesas e paredes do local. Porém, Royal Pain logo se recompõe e ataca Will com suas luvas elétricas, o empurrando para longe. Enquanto isso, nos corredores de Sky High, Warren dispara suas chamas contra Speed, mas graças à sua velocidade ele consegue desviar facilmente. Eis que Ethan aparece novamente e se transforma em meleca, fazendo Speed tropeçar e perder o equilíbrio. Warren aproveita a chance e o atinge com uma bola de fogo, fazendo o vilão ser atirado contra a parede. Por fim, é a vez de Layla lutar contra Penny, que manda seus clones a atacarem. A garota se recusa a usar os seus poderes para o mal, mas quando Penny lhe acerta um soco no rosto, Layla muda de ideia e invoca enormes caules de árvore que prendem todos os clones da vilã. Layla então vai embora, mas Penny avisa que Gwen colocou um mecanismo para desativar o propulsor antigravitacional e a escola cairá em 10 minutos. Para impedir isso é preciso achar o dispositivo, mas ele está dentro do encanamento e somente um rato seria capaz de atravessá-lo. Por causa disso, Magenta é escolhida para a missão, e ao se transformar em porquinho da Índia, ela parte em busca do dispositivo. De volta ao ginásio, Will continua a enfrentar Royal Pain, mas em um momento de descuido ele é atingido por um dos seus golpes poderosos e arremessado para fora da escola. Warren e Layla, que tinham acabado de chegar, veem tudo e acreditam que Will se foi para sempre. Porém, o garoto descobriu bem a tempo seu segundo superpoder, herdado de sua mãe, a capacidade de voar. Ele então derruba Royal Pain no chão e logo em seguida destrói o seu capacete com um soco, a deixando inconsciente. A luta parece ter acabado e o garoto se reúne com seus amigos, mas Gwen logo desperta e usando o controle em sua manopla desativa o propulsor antigravitacional.
A escola começa a cair rapidamente e Magenta precisa se apressar para roer o fio do dispositivo. Sem tempo a perder, Will voa até a parte inferior da escola e tenta usar a sua força para impedir a queda, mas não consegue suportar tanto peso. Todos entram em desespero, inclusive um casal na Terra, que tinha acabado de comprar a sua casa e vê a enorme escola prestes a cair em cima dela. Felizmente, Magenta consegue cortar os fios bem a tempo e a escola volta a flutuar, com Will a levando de volta até o céu. Pouco depois, com a situação resolvida, ainda falta fazer os bebês voltarem ao normal. Por sorte, o professor de ciências ainda mantém a sua inteligência graças ao cérebro avançado e consegue reverter o efeito da arma, fazendo todos voltarem ao normal. Enfim, o dia foi salvo graças a Will e seus amigos, e o comandante, junto com Jetstream, entrega para eles o troféu, os nomeando como verdadeiros heróis. O baile então pôde continuar e todos vão dançar no ginásio, com exceção dos vilões, que são mantidos presos na sala de detenção. Quanto a Will e Layla, eles aproveitam a noite de um jeito diferente, levitando ao redor da escola em um momento romântico. Dias depois, os vilões são levados para cadeia. O motorista Ron enfim ganha os seus poderes ao cair em um lixo radioativo. E Will, Layla e seus amigos continuam suas aulas na escola, esperando pelo dia em que enfim se tornarão super-heróis. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual superpoder vocês gostariam de ter? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!